Olá, meus irmãos amados em Cristo Jesus, Filho de Deus, né? Vou deixar aqui para a gente refletir, né? A parábola do bom samaritano, né? Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, no 26, né? Nós estamos aqui em Lucas capítulo 10, versículo já 26. Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas, né? Tem muita gente interpretando e se achando o dono de tudo, né? Mas vamos lá. Ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Normalmente aqui, a gente vai ver aqui, né? O advogado buscava demonstrar valor de sua questão. No entanto, ofereceu ainda mais elementos para que Jesus destruísse o argumento da lei e revele a verdade da graça. Então, muitos estão vivendo em cima da lei ainda de Moisés, né? E não estão vivendo pela graça, igual muitas coisas, né? Dízimos, mulher cabeça da igreja, batismo errado, guardando sábado para ser salvo, né? A autoridade ambiciosamente pelo mais rigoroso e fariseus, né? Igual e mostra em Filipenses 3:6. E nega na parábola do bom samaritano, né? A gente vai ver aí. Mas vamos para o 30, né? Diante do que Jesus lhe respondeu, né? Vamos ver o que Jesus disse. Vou mudar aqui. Aqui, ó. Diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto, né? Considerando, coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu, o homem passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo, ou seja, por outro lado também, né? Como se não tivesse visto. 33 fala assim: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele, né? Teve misericórdia dele, né? Jesus usa certa ironia, né? Ao eleger como benefício da história um samaritano, considerando pelos judeus da época como o mais asqueroso dos hereges. Então, para eles era lixo, era coisa podre, entendeu? E olha o que Deus está falando, né? Herege, excluindo o do direito de ser próximo do judeu. Um pecado tanto em relação à doutrina como à prática de religião. Então hoje tem muitas religiões, né, e tem igreja que eles olham para você, se você não for da mesma igreja, eles falam com você que fosse podre, entendeu?
Não vamos dizer assim, é enfermo, né, impuro. Tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que é de outras igrejas que nem cumprimentam os outros. Olha só o que Jesus está falando. Então ele se torna religioso, né? Religioso. E isso não entra no céu, né? Mas vamos caminhar igual está em João capítulo 4, versículo 20, né? Da mulher samaritana, né? Onde os judeus não falavam com eles. E se achava melhor ainda, né? Mesmo assim, era capaz de compadecer-se e ter misericórdia de um mendigo inimigo necessitado, sacrificando-se e pagando um alto preço para salvá-los, né? Agora vamos para o versículo 32. Do mesmo modo agiu né, o levita, vamos para o 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. O que é misericórdia? Vamos lá? Então aproximou-se, enfaixou-lhe e as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele, né? Cuidou dele. Olha a misericórdia, sem querer nada em troca. E hoje em dia os pastores, muitos estão querendo tudo em troca. Não, o trabalhador é digno do seu salário. Eles pensam muito em salário, muito em coisa, né? E não em faixar as almas, ver como que as pessoas estão passando, né? Então veja bem para você ver os fariseus onde que estão, né? No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma destas tiver a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Então, 2 denários, né? Naquela época, 2 denários de prata correspondia a 2 dias de trabalho e era suficiente para custear cerca de 2 meses numa hospedaria, né? É uma ilustração clara da obra de Cristo por nós, igual está em Romanos 5:8, né? Que nos diz assim. Romanos 5:8 nos diz assim: porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nossos benefícios, quando ainda andavam nos pecados. Então, esse daí nos representa quando nós estávamos no pecado. E a misericórdia, né, de Cristo, né, pelo o amor de Deus, nos salvou. Então, Deus nos manda amar o próximo. Amar é isso daí. Quando as pessoas estão verdadeiramente necessitadas, né? Então, é isso que Deus está falando com cada um de nós. Então, os religiosos não vão entender isso. Eles defendem placa de igreja, o que está errado na igreja. Eu não defendo nem o que está errado em mim, quanto mais em igreja, né? Quem concorda com o erro, né, tá igual escrito em Romano, né, capítulo 1, do verso 28 em diante, fala que quem concorda com o erro é digno de morte, morte eterna, né? Qual desses três, versículo 36, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Então, meu irmão amado em Cristo, vamos ficar com essa palavra aqui. Não vamos ser religiosos, defender placa de igreja, defender ninguém que esteja errado. A gente ajuda e quer o bem do irmão, né? Mas defender quem está errado, não. Quem está errado e não quer se arrepender, que pague com Deus, né? Então, nesse caso, olha o amor ao próximo como é que é, a misericórdia. Então vamos refletir nesse versículo que nós acabamos de ler, para que Deus venha nos abençoar cada vez mais em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.